Vocês ficam agora com ele, Marcelo Coutinho. Fala, Coutinho, tudo bem? Seja bem-vindo. Quando é que vai rolar a lasanha? Você gosta de lasanha também? É hoje? Ah, eu gosto, hein, Coutinho? Você é bom cozinheiro? Não, meu pai era. Você não... Não, eu não herdei essa, não. Mas você é um bom fibador. É, alguma coisa a gente tem que fazer direito, né, lindo? O que dá mais dinheiro? Ser cozinheiro ou fibador? E dá mais dinheiro? É. Cara, um bom fibador eu não reclamaria, não, né? Opa! Falou em cozinheiro, tem cozinheiro chegando aqui. É, quem? Não sei se é o italiano, se é o francês ou se é um português. Vamos descobrir agora. Fala comigo! Boa tarde, Custódio. Boa tarde, Custódio. Acho que é o francês. Eu acho que é o francês. Vamos descobrir pelo cardápio. O que você tá preparando aí pra gente no dia de hoje? Brusqueta. Ah, você gosta? Brusqueta. Brusqueta. Ah, eu gosto de brusqueta. Eu tô pensando se é italiano ou francês depois desse... Eu acho que é o italiano. É? Eu tô na dúvida. Depois Vamos desse... ver mais um prato. Ah, é o italiano. Olha a trilha sonora. Não, é o francês. Tô na dúvida. Mais um prato. Spaghetti al limone. É o italiano. Espaguete. Espaguete al limone é italiano. Quer mais um prato? Bora. Mais um prato? Bora. Pizza napoletana. Bom. Beleza, hein? Pra abrir o apetite. Foi um prazer, pessoal. Um abraço a todos. Não, pode ficar, Coutinho. Pode ficar que você vai fibar aí pra nós agora. Vamos ver qual é o tempero do mercado. Ibovespa futuro, dólar futuro. Nesse instante, senhoras e senhores, você fica aqui com a análise gráfica do nosso excelente Marcelo Coutinho. Vai você, Coutinho. Índice dólar. Bora. Boa tarde a todos. Vamos lá, pessoal. Sem grandes alterações, né? Primeira entrada a gente sempre faz ela via gráfico diário. Então, assim, o mercado sobe, né? Cai 0,15%, sobe no seu movimento intraday. Você já teve hoje uma bela de uma vol. Nota que o índice subiu, o índice voltou. O índice tá, assim como o dólar, eu dei uma limpada no gráfico, tá? Deixei só os extremos, porque praticamente a gente tá numa harmônica, né? O seu mercado sobe um tantão e desce um tantão. O índice cota 123.790 pontos, já se aproxima do fundo, eventualmente pode começar a desenhar uma formação de desaceleração. A priori, como é o candle do dia, a gente vai manter aí 121.440 por enquanto. O dólar ontem a gente cravou. Falei para ter bastante cuidado, apesar de que o dólar estava repicando na parte inferior do canal, sugerindo queda, né? Eu falei que esse dólar ele tinha mais cara de alta, né? E ontem veio o presentão, o dólar sobe no dia de hoje. Sobe 0,70, cota R$6, voltamos aos R$6, 0,78. Então ficar atento. O dólar, ele sim, pode começar uma desaceleração, então eu ficaria muito atento, principalmente quem está dormindo de um dia para o outro, posicionado em contrato futuro de dólar. Vamos no intraday? Bora. Tanto índice como dólar, por gentileza, Coutinho? Bora, day traders de plantão. Então olha só, no caso do índice já estava fibado, você tinha uma venda a 124.540, venda essa que fez um cai, fez um corrige e cai. Então a priori o índice perdoa, é para baixo. Vai dar uma oscilada a 123.870, que está em cima desse suportezinho, mas a priori esse cara deveria descer. O ponto é um ponto meio ruim, um ponto de inflexão, fica atento. Quem está fora, eventualmente até não entra. No caso do dólar do seu lado direito, o dólar numa figura horrorosa, né? Vocês que nos acompanham já conhecem, isso aqui é a famosa figura de convergência. Os topos vão afunilando para baixo e os fundos, eles vão afunilando para cima. A figura gráfica, ainda que tenha um perfil altista, é uma figura horrorosa. Então, cola os olhos aí na TC News, deixa esse trem de lado um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. E daqui a pouco a gente vai também para o mercado americano. Antes, vamos falar de algumas blue chips, papéis que estão no radar do mercado, papéis que fazem a diferença para você que está aí do outro lado da tela. Obrigado aqui pela mensagem, JPS. Sol Siqueira, a Sol falou, Vini, 4 anos que eu tô conectado à TC News, é verdade. A Sol, ó, é telespectadora de longuíssima data, muito obrigado, Sol. Um abraço também pro CryptoJa, que mandou mensagem pra nós. Marcelo Cristo, Augusto Nichelle, Roberto Grampus Reto, toda essa galera ouve o Coutinho falar agora a respeito de Petrobras. Coutinho, vamos falar de Petri 4, por gentileza. O papel agora recua 1,72%, R$31,45, papel preferencial de Petrobras, projetando um volume hoje superior a 2 bilhões e 700 milhões de reais. É um volumaço para o papel preferencial da Petrobras.
Tendência clara de baixa, certo, Coutinho? Yep. Ih, chegou na terceira? Não, tá na primeira ainda. Esse pessoal tem uma vontade de chegar na terceira. A terceira E tá longe da terceira. é R$26,22. Me enganei. Paixão! Mas da terceira não passa, né, A Coutinho? terceira não passa. Meu moreno tá aí, ele tá de prova. Vamos lá. Pessoal, fica atento. Petrobras suporte, R$30,97. Petrobras tem para os mais arrojados, tá? É uma compra especulativa sob suporte, acompanhando a presença do Guto Cerávulo, eventualmente uma compra de Petro com uma compra de put, num caso de um seguro, tá bom? Não é uma formação clássica, mercado ok, derrete, o petróleo derrete, Petrobras segue assim como as Junior Oils, então eu tô chamando uma compra de uma operação especulativa, tá bom? Os mais conservadores não fazem nada, porque Petro é baixista, seu próximo objetivo 2916. Vale, Coutinho, papel da Vale abaixo do patamar dos R$50, cota agora 49,22, 49,22, opera muito perto do 0 a 0, a alta é 0,04%, Coutinho. Volume projetado, 2 bilhões 420 milhões de reais. Bora lá, vale troca de patamar. Então, desce, tinha Ixi, uma Maria. compra especulativa a 5,257, com stop a 5,024. Aqueles que comprado foram, espero que tenham sido estopados, tá bom? Não carrega, era uma operação especulativa, ou seja, mercado derretendo, também um suporte, igual a operação de Petrobras, praticamente a mesma coisa. Vale agora a cota 4925 em cima de um suporte a 48. Esse FIBO aqui a gente pode tirar e a figura gráfica agora passa a ser um canal. Então, Vale tá ali sentadinho em cima de um canal gigantesco, 4957. Não tem o que falar, né? Assim, o mercado todo para baixo, Vale segue. A minha única preocupação, falando de Vale, por exemplo, diferente de Petro, é que Petro tem uma figura gráfica para baixo. Vale não, Vale simplesmente tem um canal. Vale sentada em cima de um suporte a 49. Se esse 49 é perdido, aí o Vale meio que fica sem fundo, tá bom? Então, fica atento. Se você está posicionado, eu acho que vale uma proteção urgente, seja, exemplo, compra de put, ou venda de call, ou colocação de stop loss, tá? Mas a perda dessa região de 49,27 para Vale fica muito ruim, porque a queda fica gigantesca. Muito obrigado, Coutinho. Atenção, você que está posicionado na ponta compradora de Vale. Agora a gente fala de B3. B3SA3. Eu perdi o nome do telespectador que acabou de escrever no chat. B3 morreu, Coutinho. Bora, Morreu? Deixa eu dar uma olhada. Faz tempo que a gente não dá uma fibada? Não, olha só. Não morreu nada? Não, tranquilona, olha só. B3 tinha um sobe, lateraliza, sobe, inclusive figura de cunho altista, envelope de alta, figura de compra, manutenção acima de 12,84, objetivo de B3, 14,52. B3 ela vai perdendo suporte, ainda não perdeu. Então, olha só, B3 está conectada, mas já está meio que escorregando, né? Então, B3 agora, o próximo ponto dela é R$ 11,16. Aí sim, monta um pivôzinho de alta para eventual compra. Como falar de compra nesse mercado está um pouco preocupante ou perigoso, então fica atento. O seu próximo, vamos chamar de ponto de inflexão, é R$ 11,16. E Magalu morreu? Magalu, eu tô tentando achar algum corpo boiano, Coutinho. 3. Vamos ver se eu consigo. Então você vai ter que pegar alguma BDR lá fora, aí tá mais fácil. Não, a gente vai chegar lá Aqui, no mercado. Olha. Aqui tá ruim. MGLU3. Leozinho já tem a trilha pronta. Desgraça da audiência, Coutinho. Vou falar de papel que tá ruim, Coutinho. Bora. Magalu. Pera aí que meu Profit travou. Travou. Deixa eu voltar esse tempo, ver se ele volta. Achamos que morreu. O Profit do Coutinho. 3. Travou mesmo. Segue aí, meu querido, por gentileza, que eu vou ter que dar um boot nesse trem aqui. Você tá pedindo pra eu improvisar. Cara, pra você é risco zero, preocupação zero, que com a sua competência vai sair melhor que o combinado. Ah, é? Então deixa comigo, vamos juntos ver o top 3 de alta e o top 3 de baixa agora. Meio-dia mais 17 minutos, senhoras e senhores. Os ativos que estão operando no verde. Olha só, começando pela variação percentual. Ô, louco! Ô, louco! 14,33% de alta para o papel ordinário de pão de açúcar. Isto não é normal. É a espera de um milagre. Trilha do Coração Valente. Eu falo que essa trilha é usada também, ou era usada pelo Gugu no De Volta Pra Minha Terra, o pessoal fica bravo, mas também era usada. Só que é a trilha do Coração Valente do filme. Rapaz, ô Sandra, pesquisa aí se tá acontecendo alguma coisa com pão de açúcar.
Se tem alguma notícia, o mercado nesse azedume e pão de açúcar PK3 subindo 14% agora, R$ 3,50. É o ativo que mais sobe na composição do Ibov, considerando a variação percentual. Na sequência, Cogna, papel do setor educacional, avança quase 6%, R$ 2,13 para Cogna. BIF3, Minerva, alta de 5,12% para o papel ordinário, R$ 6,57. Esse é o top 3 de alta, considerando só a variação percentual. Na ponta oposta, quem está vendido está feliz nas empresas do setor de petróleo. Brava Energia cai quase 7, R$ 16,39 é o preço de tela. Prio cai 2,5%. R$ 32,98. BPAC 11, a Unity do BTG Pactual também recua, a queda está na casa dos 2%, BPAC 11 negociado a R$ 32,85. Esse é o preço de tela do ativo. Conseguiu aí recompor? Sim, senhor, chefe. Então o que a gente estava falando, você se lembra bem? Não, chefe, minha inteligência... A memória RAM de curto prazo, é bem curto prazista. É? Mas de longo prazo é bom. Ah, de longo prazo vai. De longo prazo é bom. Mas é de curto, mas eu não lembro o que a gente tava falando. Magalu. Ah, Magalu. Magazine Luiza. A gente tava tentando... Perto do microfone. Ô, presidente. Eu não sei o que eu faço com esse menino. O Léo? Não sei o que eu faço. Léo tá feliz. Não está porque... Tá vendido no S&P. Tá vendido no S&P? Tô brincando. Ah, eu Se pensei... o Léo tivesse vendido no S&P, a gente tava sem operador agora, uma hora dessa. É, será? Eu acho. Pensou? Não, Leozinho. Leozinho não vai embora. Não vai, né, Coutinho? Coitado. Se você ganhar muito dinheiro, você deixa a TC News? Não. Não? Não, só que 10 eu vou... milhões. Será? Não, só que eu prometo que eu vou transmitir ela da Áustria. Você vai entrar remoto. Eu vou entrar remoto. Mas você não abandona. Jamais. Eu também não. Da Áustria. Eu também não. Não, essa cara sua não rolou, meu velho. Não. Essa cara sua não rolou. Eu não abandono. Bora lá pra Magalu, então, lindão. Olha só, pessoal. Magalu recordar é viver, né? Magalu tem uma figura muito ruim. Olha só. Ixi, Magalu Maria. tem uma figura que a gente chama de figura de divergência. Magalu não poderia perder R$ 9,55, perdeu cota 8,96. Então, isso daqui, se você der uma extrapolada, isso aqui pode até virar. Vamos fazer o seguinte, a gente vai limpar isso tudo aqui e a gente vai dar o próximo FIBO dele, imaginando que seja esse o caminho correto. Olha só, Magalu, ela praticamente, ela dá uma compra a 8,71. Ativo cota 909, 871 é a terceira linha do FIBO, tá? Então o mercado sobe, corrige e sobe. Então, acreditando numa figura de alta, Magalu está em região de compra e em ponto de compra. Então, de novo, cenário mercado. Mercado ruim, mercado turbulento. Então, quem gosta da tese de Magalu, compras pequenas, compras parciais, preço médio positivo. Muito obrigado, Coutinho. A gente daqui a pouco vai seguir no setor de varejo brasileiro porque tem notícia de pão de açúcar. A Sandra muito bem pesquisou aqui, encontrou informação, já tô com a informação aqui, a gente vai mostrar para você. Informação que saiu em alguns portais, nós escolhemos o BP Money. Mas antes, vamos para S&P, Dow Jones, Nasdaq, Coutinho. Vamos para os títulos da dívida pública dos Estados Unidos, porque nós temos algumas informações chegando lá do país comandado por Donald Trump, de outros países também, nesse contexto internacional que é simplesmente indispensável considerando, né, a trajetória atual das tarifas de Estados Unidos para a China e de China para Estados Unidos. E aí eu vou trazer em ordem cronológica o que agências internacionais estão publicando. Então, por volta do meio-dia, era 12:01, hora de Brasília, o CEO da Delta Air disse o seguinte: vamos adiar qualquer entrega de aeronaves que tenham tarifas. Então aí, uma empresa importante do setor aéreo dizendo que vai adiar qualquer entrega de aeronaves que tenham tarifas extras. O representante comercial dos Estados Unidos, o Jamieson Greer, disse o seguinte na sequência: são eventos completamente separados, mas na ordem cronológica que eu estou contando para você, uma declaração veio, né, na sequência da outra. O Jamieson Greer afirmou: já estamos vendo alguma movimentação de países em negociações sobre tarifas. O mundo quer saber é com a China, mas o staff do governo do presidente Donald Trump reforça o tempo todo. Transmitimos ontem aqui a Caroline Leavitt falando: 70 países querem negociar, o premier da Itália vem aos Estados Unidos no dia 17 de abril para negociar com o Trump. O chanceler do Reino Unido disse:
A guerra tarifária de Trump não é suficiente para anular as regras fiscais do Reino Unido. Isso aconteceu meio-dia e 11. Vamos para meio-dia e 18, onde nós temos um Fed Boy falando. Trata-se de Alberto Mussalem. Alberto Mussalem é o presidente do Banco Central de São Luís. É uma voz importante na economia monetária dos Estados Unidos. Ele disse: espero que o crescimento econômico dos Estados Unidos neste ano fique materialmente abaixo da tendência estimada de 2%. As expectativas de inflação continuam ancoradas. É necessário que o Fed as mantenha assim. As condições financeiras pioraram, mas não vejo disfunção do mercado na volatilidade recente. Tensão entre os objetivos do mandato duplo do Fed, à medida que os riscos de crescimento são mais lentos e inflação mais alta, começam a se materializar. Os mercados estão respondendo às reavaliações do crescimento global. O discurso dele vai exatamente em linha com o discurso do Austan Goolsbee que nós mostramos ontem aqui. Um discurso mais hawkish, um discurso que trata de inflação e trata de PIB, fala de crescimento. Segue Alberto Mussalem. Contatos empresariais dizem que não estamos recorrendo a demissões, mas estão adotando uma abordagem de esperar para ver em relação a planos de contratação e gastos de capital. Então, o empresariado americano, segundo o Fed Boy aqui, o Alberto Mussalem, presidente do Fed de São Luís, os empresários ainda não estão demitindo. Eles congelaram as contratações e estão aguardando. Adotaremos uma abordagem, diz ele, equilibrada à política monetária, enquanto as expectativas de inflação permanecem ancoradas. Na sequência, o que eu vou ler agora, agências internacionais classificaram como urgente. Então, atenção. Diz ele: é arriscado supor que o Fed possa ignorar preços mais altos por causa de tarifas. Há uma chance de que alguns efeitos persistam. A perspectiva básica não é de recessão, mas a queda da confiança, os preços mais altos e um golpe na riqueza das famílias apontam para uma desaceleração de crescimento nos Estados Unidos. Absolutamente hawkish as declarações de Alberto Mussalem. Diz que o cenário atual não aponta para recessão nos Estados Unidos, mas para uma desaceleração do crescimento à medida que há uma queda na confiança, preços mais altos e o que ele classifica aqui como um golpe na riqueza das famílias. E aí vale a pena a gente falar mais uma vez, Coutinho, sobre a cultura do americano na comparação com a cultura nossa aqui, com a cultura do brasileiro. Porque nós que lidamos com inflação desde que o Brasil é o Brasil, há um combate inflacionário nos discursos políticos, nos discursos dos presidentes do Banco Central. Então, nesse sentido, como a gente sempre teve uma taxa básica de juros, né, na casa de 2 dígitos, ou praticamente ali em 8%, 9%, como sendo uma taxa neutra, é normal a gente ver uma galera, principalmente quem tem menos conhecimento de mercado, com boa parte do seu capital alocado em poupança, em tesouro direto, em alguma renda fixa, em um CDB da vida. Isso para nós é o normal. O anormal é o que a gente tenta fazer aqui, o conhecimento de mercado, para você pegar uma parte do seu capital, colocar ele em renda variável, procurar outros produtos. Isso é anormal. O normal é a renda fixa no nosso país. Nos Estados Unidos, não. É o contrário. Nos Estados Unidos, como você sempre teve um juro baixo e, portanto, uma taxa Fed Funds baixa, não é... você não ganha nada, não é atrativo, né? Você deixar o seu dinheiro rendendo uma taxa fixa. Então, o americano médio, eu tinha lido 60%, 70%. Aí me falaram assim, não, é 50%. Mas eu vi em alguns lugares até 70% é isso aí. dos americanos tem algum tipo de investimento em renda variável. Então, quando você tem uma queda do S&P 500, quando você tem uma queda de Nasdaq, de NYSE, da Bolsa de Nova York, da Bolsa de Chicago, quando a renda variável está para baixo nos Estados Unidos, a sensação é essa que o Alberto Mussalem disse aqui, um golpe na riqueza da família americana. O americano se sente mais pobre. E aí é uma sensação muito diferente que nós temos aqui. O Ibov cai 2, o Ibov cai 3 aqui, você não sai na rua e você tem aquela sensação que o brasileiro está se sentindo mais pobre. A maior parte das pessoas, infelizmente, nem sabe o que está acontecendo. Nos Estados Unidos é bem diferente, né, Coutinho? Eles têm uma cultura muito forte.
fazem desde cedo, né? A taxa de juros lá é muito mais baixa do que a nossa, enfim, historicamente é assim. Eu já tive a oportunidade, já fui para lá várias vezes, convivi muito tempo com famílias americanas e realmente a percepção psicológica deles agora é completamente diferente da nossa. Isso que está acontecendo para eles, o que para nós, não vou falar que seria normal, né? Mas que seria mais palatável. Para eles realmente é uma pancada muito forte. Porque o americano investe, e inclusive eu vou mais longe, tá? O que a gente fala de renda fixa no Brasil, eu vou investir, por exemplo, no colégio dos meus filhos, na faculdade, eu vou guardar um dinheiro, tal, que a gente está acostumado a fazer na renda fixa, sim, né? E se não na poupança, lá fora, faça em bolsa. Então você imagina você ter um dinheiro guardado para algo de longo prazo e tomar, né? Mostrei de manhã cedo aquela comparação dos índices, né? Você ter aí uma média de queda de 20, 25% para Nasdaq e S&P Russell 2000. Então realmente eles devem estar bastante desconfortáveis. Vamos justamente para essa análise agora, investidor e investidora. Eu reafirmo para você, olhando agendas internacionais, a Sandra pode me ajudar, porque na nossa equipe aqui, na divisão das tarefas, a nossa Sandra é que monitora a agenda das autoridades, certo, Sandra? Sim. Então hoje nós temos o Thomas Barkin, né, tem uma programação para ele falar. O horário estimado era meio-dia, certo? Certo. Já está atrasado. Sim. Né? Meio-dia e 29. Quem está falando agora é o Alberto Mussalem, que nem estava no radar, né? Não estava. Não estava no nosso radar essas declarações, ele está dando uma entrevista, não estava no radar nas agendas internacionais. O que a gente precisa ficar de olho? 2h da tarde, né? O leilão das Treasuries nos Estados Unidos. E aqui eu estou monitorando o Financial Juice, tá marcando que 3h30, às 3h tem a ata do FONC, isso já estava dado, é importante, claro que é importante, o Medina vai estar aqui para repercutir isso. E 3h30, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assina ordens executivas. Ele pode falar, não estou dizendo aqui que ele vai falar, mas essa assinatura de ordens executivas, das últimas vezes que aconteceu esse tipo de evento, ele falou, né? Você tem ali a imprensa para fazer a imagem, eventualmente alguém consegue fazer uma pergunta e ele fala, ou às vezes ele fala sem ser perguntado mesmo. Então 3h30 da tarde é um outro horário que você precisa considerar, investidor e investidora. Vamos para análise gráfica, por gentileza, Coutinho. S&P, Dow Jones, Nasdaq. A tendência continua sendo de baixa para todos esses indicadores, correto? Correto, Vini. Olha só, vamos lá, pessoal. Então vamos começar vou pegar pelos avistas, né? O mercado já está aberto. Então Dow Jones. Então Dow Jones baixista, não tem nem o que falar. Mercado cai, mercado lateraliza, mercado cai. Deu uma bela de uma oscilada, olha o candle de 2 dias atrás, né? Então você tem hoje, ontem, antes de ontem. Então longo pavio, deixa eu tirar o mouse. Longo pavio superior, longo pavio inferior, fechou com uma morguinha no 0-0. Ontem gapou e aí foi fechando para baixo, hoje gapa para baixo e sobe. Então essa lateralização ela já é baixista, então ela corrobora com o viés baixista gráfico. Então se você tem a sua referência em Dow Jones, teu próximo número é 36.269. Quando você fala de Nasdaq, praticamente a mesma coisa. Então o mercado cai, lateraliza, cai, lateraliza, cai. Então, cota Nasdaq 15.449, seu objetivo passa a 14.371, baixista. Quando você vai para S&P 500, S&P 500 0,46% de alta, que é praticamente insignificante. Quando você olha pro gráfico, de novo, praticamente a mesma figura, cai, longa lateralização, queda de novo, envelope de baixa, de novo, já cai, começa a lateralizar para uma nova baixa. Então, no caso de S&P, você já está falando de 4.464 e no caso de Russell 2000, para fechar, 1.761, objetivo 1.637. Vamos passar por algumas empresas dos Estados Unidos, eu prometo, não me esqueci. Nós vamos voltar a falar do mercado brasileiro, da bolsa local. Tem Pão de Açúcar no radar, tem outras empresas que os membros do nosso canal estão mandando aqui. Então a gente vai abordar isso na sequência. Mas antes, deixa eu escrever aqui para você, investidor e investidora, ou descrever a matéria, né, que foi publicada pela Bloomberg e foi divulgada no portal Valor Econômico. Você vai ver a minha tela a partir de agora. Parece ser o primeiro efeito das tarifas de Donald Trump e da retaliação da China. O que a gente vai ver a partir do mês de abril, com a temporada de balanços nos Estados Unidos, são resultados não impactados por essas tarifas, porque são resultados referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março. O que importa
nesses resultados? Além dos números, claro, eles são importantes, são relevantes, mas me parece que estão de pano de fundo. O que importa é o guidance das companhias. É o que essas empresas estão projetando para os próximos trimestres. Imagina o diretor de relações com investidores de uma empresa nos Estados Unidos ter que escrever uma carta ao mercado, né? Isso é normal na temporada de resultados. Você sempre tem uma carta da empresa, vez ou outra é assinada pelo CEO, pelo diretor de RI, pelo CFO. Mas alguém na empresa tem que matar no peito e falar assim, ó, pro nosso negócio, o que a gente deslumbra daqui para frente é esse o caminho. E aí os acionistas sabem se querem ou não fazer parte desse caminho. Você vai escrever o que numa carta dessa agora? Eu escreveria Deus salve a rainha. Seja ela quem for. E não tem outra coisa também, né? Você tem que escrever. Se você escrever algo ruim, o mercado precifica na hora. E te quebra. Na hora. Então, assim, na hora você já vai ficar sabendo o que vai acontecer. O mercado vai te jogar para baixo. Você não pode, não é que mentir, né? Assim, você tem que ter uma comunicação clara no sentido daquela comunicação... Olha lá, Coutinho. Pastosa. Sabe quem vai dar um jeito nesses dois? É a Fiboninha. É, só se for, porque tá o Trumpzinho ali ficou com cara de bravo, hein? Olha o Xi Jinpingzinho. O Xi Jinping tá mesmo, o Trumpzinho tá bicudo ali. Ele tá hein? falando, aqui não, flango neles. É, isso daí. Mas sim, mas é o que você falou. O que o Trump responde? O guidance... Xi Jinping. Não Sabe o que o Trump responde? Não, eu deixo... Xi Jinping diz, flango neles. Ah, O Trump responde, popcorn, ice cream... Ai, meu Deus do céu, o que eu faço com você, Custódio? Você não assistiu o nosso programa ontem, a abertura, né, Coutinho? Não, o que vocês estava aprontaram? fazendo, Coutinho? Trabalhando, né, meu querido? Eu sou gente que faz, você esqueceu? O que você estava aprontando ontem na Depois você abertura? assiste. É? Você assiste aí. Ah, bom, mas você tá certo, Lindão. Eu acho que assim, a questão do guidance é importante, porque assim, não tem como descrever, vai ser ruim, vai afetar as empresas, e você tá falando de, no mínimo, um trimestre. Olha só a Amazon, a gente para pegar, né, o impacto dessas medidas para as empresas americanas e empresas ao redor do mundo, a gente vai precisar esperar os resultados do segundo tri. Mas a gente começa a ter sinalizações. A Amazon cancela pedidos da China após tarifas impostas por Donald Trump. Eu repito, a matéria da Bloomberg, repostada no Valor Econômico. Empresa teria identificado disputas comerciais internacionais como um fator de risco em relatório de fevereiro. Não está claro ainda quão generalizados são os cancelamentos. Sandra Lacerda com mais detalhes. Na sequência a gente vai fibar o papel da Amazon, por gentileza, Coutinho. Mas primeiro você, Sandra. A Amazon.com cancelou pedidos de vários produtos fabricados na China e em outros países asiáticos, de acordo com um documento analisado pela Bloomberg e pessoas familiarizadas com o assunto, sugerindo que a empresa está reduzindo sua exposição às tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. Pedidos de cadeiras de praia, patinetes, ar-condicionado e outros produtos de diversos fornecedores da Amazon foram suspensos após o anúncio de Trump em 2 de abril, de que planejava impor tarifas a mais de 180 países e territórios, incluindo China, Vietnã e Tailândia, disseram as pessoas. O momento dos cancelamentos sem aviso prévio levou os fornecedores a suspeitar que se tratava de uma resposta às tarifas. E aqui de novo, Coutinho, isso aqui pode impactar diretamente na popularidade do presidente Donald Trump. A gente está falando sobre mudar o modelo de consumo de um país, de uma nação, de um povo que sempre que quis uma cadeira de praia, um patinete, um ar-condicionado, tinha condição de comprar. Você vê que os pedidos que foram cancelados pela Amazon não são produtos de valor agregado. São produtos do dia a dia, coisa simples. Vamos pra praia. Essa cadeira tá velha, troca. Não tá nem tão velha, eu comprei no ano passado, mas é barato, troca essa cadeira de praia. Compra um patinete novo lá pro George. George, tome aqui seu patinete novo. Agora o George vai ficar sem patinete. Então muda a dinâmica de consumo, Coutinho. O americano não tá acostumado com isso. Não. A ver o patinete mais caro, a cadeira de praia mais cara. Esses produtos, que às vezes nós aqui, vamos comprar um ar-condicionado, parcela em 10. Lá não. Lá os caras compram um ar-condicionado e trocam o ar-condicionado. Quem fabrica a cadeira de praia? Quem fabrica o patinete? E até o ar-condicionado? São empresas chinesas, né, que chegam com um valor para o americano muito barato. Ou melhor, chegavam com um valor muito barato. A Amazon cancelou, olha só, como quando a gente observa a dinâmica corporativa, a gente pode também ter sinalização macroeconômica importante. A Amazon cancelou esses pedidos muito antes do que a gente está vendo agora.
né? E as empresas, os fornecedores na China começaram a falar assim, epa, mas a Amazon sempre comprou patinete, cadeira de praia, ar-condicionado, por que cancelou agora? E aí foi meio que uma antessala das tarifas do presidente Donald Trump. Então a Amazon já tinha dado essa sinalização ao mercado. Isso aqui não teve repercussão nenhuma, está repercutindo agora, depois da apuração da Bloomberg. Então, Coutinho, a gente pode ver aí, tô curioso para duas coisas. A próxima pesquisa de popularidade do Trump, no chat tem gente falando sobre isso. E amanhã, que sai a pesquisa de Michigan, o índice de confiança de Michigan, que geralmente é um dado menos importante no mercado, né? A gente fala do payroll, a gente fala do tudo PCE. vai fazer preço agora. Agora, o que é esse índice da confiança de Michigan? Né? Tava ouvindo hoje o Fábio Fares falar aqui no Manhã TC News. A Universidade de Michigan até hoje faz essa pesquisa com cerca de 4 mil famílias dos Estados Unidos. Ela liga para as famílias. Ô Piaí, tá confiante? Não tá? Né? Do jeito que tá a coisa lá nas universidades, estão ligando até a cobrar agora, né? Paga você aí para participar da pesquisa aqui. Né? Aí liga e aí vai sair o dado. Ligou ao longo dos últimos dias, amanhã sai o dado consolidado. Vamos ver como vai ser esse índice de confiança. De acordo com o Alberto Mussalem, presidente do Banco Central de São Luís, ele já entende que há uma sensação de perda de confiança. E aí eu retomo, só pra gente montando o quebra-cabeça, o que disse o CEO da BlackRock. Ele conversando com outros diretores executivos, diretores, presidentes das suas respectivas empresas, ele falou assim, olha, o sentimento do empresariado é de que os Estados Unidos já estão em uma recessão. Isso difere do Mussalem, que diz assim, a gente não vê recessão ainda, mas nós observamos uma desaceleração na produtividade, no crescimento dos Estados Unidos. Dito tudo isso, vamos fibar aqui algumas empresas, começando pela Amazon, que agora está no 0-0, Coutinho. Eu não quero ser um Trump. Ah lá. Amazon Que sorte a nossa, hein, Coutinho? graças a Deus, né? Ou não, né? Ou não, né? Ou Que não, sorte. né? Ou não, né? No caso de Amazon, cai, lateraliza, cai, começa a lateralizar. A Amazon baixista, 171 dólares e 16. Como a Amazon já testou 161, então o próximo objetivo de Amazon, 143 dólares e 73, está comprado, está mal comprado. Fique atento, a Amazon a priori, como tudo, baixista. Olha, deixa eu só trazer um complemento aqui, a matéria que a Sandra leu. O próximo ativo que a gente vai fibar, Coutinho, por gentileza, é Tesla. Vamos falar de Tesla também. Tesla hoje sobe 3%, que não é nada diante das quedas recentes pelas quais o papel passou. Mas olha só o que aconteceu com a Amazon. Um porta-voz da Amazon não quis comentar toda essa história que a gente está falando aqui. Mas a empresa identificou disputas comerciais internacionais como um fator de risco no relatório em fevereiro. As tarifas do Trump foram divulgadas que dia? 2 de abril. Então em fevereiro a Amazon já falou, tem coisa aí. Não está claro ainda, né, quão generalizados são esses cancelamentos. Mas olha só, um vendedor de cadeiras cadeiras de praia, fabricadas na China, e essas cadeiras eram fabricadas só para a Amazon. Há mais de uma década ele tem um contrato com a Amazon. Recebeu um e-mail da empresa na semana passada informando que estava cancelando alguns pedidos de compra. No e-mail a Amazon diz que esses pedidos foram feitos por engano, instruindo o vendedor a não enviar as cadeiras. O e-mail que foi analisado pela Bloomberg não mencionava nada sobre tarifas. A Amazon justificou para um fornecedor que trabalha com a empresa americana, um fornecedor chinês de cadeira de praia, há 10 anos, que pediu por engano algumas cadeiras a mais. Quanto a mais? O vendedor disse que esse pedido por engano de cadeira de praia estava na casa de 500 mil dólares. Quantas cadeiras de praias chinesas você compra com 500 mil dólares para fazer um pedido como esse por engano? O pedido tinha sido feito no atacado, ele foi cancelado depois que as cadeiras já haviam sido fabricadas, deixando esse fornecedor na mão para pagar a fábrica e encontrar outros compradores. O vendedor, que falou sob condição de anonimato com a Bloomberg, por medo de retaliação da Amazon, disse que a empresa nunca havia cancelado um dos seus pedidos desta maneira. Coutinho, não dá para dizer que tá tudo normal, né, Coutinho? A gente tá dando um exemplo aqui do mais irrisório, a coisa mais boba possível, cadeira de praia. Mas você pega esse exemplo
você multiplica ele numa escala global e você tem uma mudança na dinâmica de consumo e na dinâmica de produtividade e de crescimento de pequenos fornecedores dos Estados Unidos. E como a questão da tarifação, ela é o que você falou, como ela é global, vale para cadeira, vale para o carro e vale para o avião. Isso. Então, assim, você não tem filtro, né? O meu medo agora, por exemplo, que você comentou, né, falar assim, tá bom, então o Trump ele vai permitir ou ele vai tirar avião do problema. Então, e aí começa a fatiar o tarifaço. Essa é uma preocupação que eu tenho, que a gente vai ver se eu estou certo ou errado daqui a alguns dias. Mas esse tipo de observação, com certeza, isso daí é um caso de vários que com certeza já estão rolando e que vai afetar. E lógico, os pequenos, que têm menos caixa, que têm menos poder de barganha, vão menos sofrer poder mais, de compra, né? Com certeza são os primeiros na fila que vão sofrer mais. Vamos lá, a gente já fibou a Amazon para você que tá chegando agora, papel no 0 a 0. Chegou o momento de Tesla, por gentileza, Coutinho. Tesla baixista, Tesla tá em região de compra, sem figura gráfica de compra. Tesla cota nesse momento $227, tá praticamente no valor que eu saí de férias, lembra? Eu saí de férias aqui, ó, praticamente nesse ponto. Tesla foi acho que eu vou sair de férias de novo. Isso que eu ia falar, Coutinho, você tá saí... dizendo que precisa de outras férias? Porque eu saí de férias a 220, tava 488, Tesla fez praticamente uma figura simétrica. Tesla lateraliza, Tesla acumula, Tesla em região de compra sem figura. O que significa isso para quem não conhece a terminologia? Você está num ponto bom de compra, você está na parte mínima inferior do gráfico. Você ainda não tem uma figura que me joga para cima. Então, o mais conservador aguarda, o mais arrojado começa a fazer compras pequenas sucessivas, preço médio positivo. Muito obrigado. Agora Apple, Coutinho, por gentileza. Depois de Apple, vamos passar pelo petróleo Brent e pelo Bitcoin. E aí voltamos ao mercado local, ao cenário doméstico, para responder a sua dúvida, investidor e investidora, você que constrói o programa junto com a gente. Mais de 3.200 pessoas nos acompanham simultaneamente. Ultrapassamos também aqui os 3.000 likes, 3.000 likes, 3.080 agora. Você nos ajuda, pessoal, precisamos de 20 likes pra gente chegar a 3.100. E vamos caminhando juntos, quem sabe a gente consegue chegar o mais perto possível aqui dos 3.500 likes. Seria uma coisa maravilhosa. Obrigado ao Samuel Teles pela mensagem. Ao Edivaldo Santos. TC News é uma escola. Parabéns a todo o time. Ô, Edivaldo! Muito obrigado, hein, meu parceiro. Um beijo no coração, gente. Se a emoção vir, deixa, né? Deixa fluir a emoção. Lembra que o Lula falou? Falou pro Haddad, você não chora, Haddad. Ô, Haddad, você não chora. Se a emoção chegar, deixa essa emoção Porque fluir. chorar não é um chefe de covardia. Exato, presidente, entendeu? Eu tô quase chorando aqui de alegria com a mensagem do Edivaldo. Muito obrigado, garotão. Vamos juntos. O Miguel também tá aqui. Flash Bull Scalper, Ike grafista, pedindo pra gente olhar Prio. O Ike falou, perdeu um suporte no intraday. Vamos com o Prio na sequência. O Ike, além de tudo, é membro do canal. Tem prioridade aqui o nosso Ike grafista. É daqui a pouco. Uma galera pedindo Caixa Seguridade também. Eu vi pedidos de Oncoclínicas, além dos pedidos do WhatsApp. A Sandra tá aqui, Vini. Faz um ano que eu não faço um pedido do WhatsApp. Hoje vai fazer pedido do WhatsApp a nossa Sandra Lacerda. Mas primeiro você, Coutinho, vamos falar de Brent, vamos falar de Apple, vamos falar de Brent, vamos falar de Bitcoin. E a gente tem que falar das Treasuries. Bora. Tô vendo notícia das Treasuries aqui, vamos ter que falar também, Coutinho. Então vamos começar por Apple. Apple baixista, cota $178. Você vê que a Apple já tinha um longo pivôzão de baixa, alicerçado no envelopão de baixa. Então a Apple deixa cair, primeira linha 194 já era, a segunda linha exatamente sobre ela, $178. Terceira linha, que a gente vai falar de compras chegando lá, $154. Eita, nossa senhora, que beleza! Agora chegou a vez de Brent, petróleo Brent e Bitcoin na ordem que você quiser, Coutinho. Então vamos lá. No caso do Brent, o Brent, $60,39, né? Pra você ver como o mercado muda, né? A gente falou muito do petróleo não perder 68, eis que já perdeu. Então, o petróleo agora a $60,38, o objetivo dele, acredite se quiser e muito atento você que estiver posicionado em petróleo, $53. Eita!
Tá, nossa senhora. Próximo que você quer Bitcoin. é BIT. Então O vamos Bitcoin voltar. tá se segurando aí, não tá não, Coutinho? O BIT tá tranquilinho, mas o BIT, eu falei, né? BIT é 72. Então, Bitcoin agora 77 mil dólares. O candle desta semana é ruim, olha só. Candle de baixa, em detrimento de todas as outras semanas que o Bitcoin ficou praticamente de lado. Essa semana o Bitcoin sai de 83 mil dólares, cota 77 mil dólares e já teve a sua mínima 74 mil dólares. Então o Bitcoin para mim é baixista. A gente vai falar de compra de Bitcoin lá no 72. Muito obrigado, Coutinho. Vamos para os títulos da dívida pública dos Estados Unidos. Fica à vontade para você fibar aqui, os ativos que você tem aí. Eu não sei quais são os vencimentos, são 2 anos, 10 anos. 10 e 30. Então bora com todos eles, atenção principalmente ao 10 anos, porque tem uma elevação aí que beira 15 pontos base, Coutinho. Vamos ver se o curto prazo e se o longuíssimo prazo, que são os títulos com vencimento em 30 anos, também seguem essa trajetória de alta que a gente vê nos títulos com vencimento em 10 anos, Coutinho. Bora, então começando. Vamos começar com o de 10 então, que o Vini já deu atenção. Esse tá subindo bem. 4,48%. Há 3 dias atrás, nós falávamos menos de 4%. Então, olha só. Você tinha uma figura, cai, corrige, cai, lateraliza, cai, tudo sob controle. E eis que, em 3 dias, olha o que aconteceu. Você tem uma traulitada, em homenagem ao meu querido Vini, depois sobe, depois sobe. Então, os yields de 10... agora a 4,44% é um ponto de inflexão para venda, né? Você tem aqui a terceira linha do FIBO, bonitinho, FIBO bem desenhado, tudo sob controle. Agora, por enquanto, o mercado da forma que tá, tudo agora virou ponto de inflexão. Então fique atento, você que trabalha e opera sobre os 10 anos poderia, numa situação, vamos chamar de normal, começar a cair, tá bom? No caso do mais curto, vamos pegar os yields de 2. Os yields de 2, esse 13,76, e aí você vê a dissonância, né? Curva de juros nos Estados Unidos fechada no curto, aberta no longo, 3,76%, sem um upside de 4,02, diferente de 4,44 no 10. Então eu tenho um leve upside de alta no 2 anos, para posterior queda. Já o 30, aí esse perdeu completamente qualquer figura. 4,9, ou seja, os yields de 30 a 5%. Nota, cai, corrige, cai, tudo bonitinho para cair. Em 3 dias, ele praticamente volta no nível de janeiro desse ano, 5%. Obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Senhoras e senhores, recado rápido, especial e importante para você que está aí do outro lado da tela. Vai aparecer aqui o QR Code do CDB do Trader. Se você não consegue clicar no QR Code nesse instante, não tem problema, porque no nosso chat do YouTube tem um link fixado que você clica, você pode também clicar nesse link e você é transferido automaticamente para TC Investimentos. Você vai baixar a nossa corretora e um dos produtos que tem lá à sua disposição é o CDB do Trader. É um CDB que rende até 120% do CDI. Agora, se você assina o Master do TC, o Master do TC é o nosso produto que te oferece uma série de ferramentas para você operar no mercado. Se você é Master do TC, o seu CDB pode chegar a um rendimento de até 140 do CDI. 120 é o piso para qualquer pessoa. Para você que apontar a câmera do seu celular para o QR Code agora, 120%. Para você que clicar no chat, no link fixado no nosso chat, 120% também. Para você que fizer exatamente essas coisas que eu acabei de falar, para você que seguir esses 2 caminhos e ainda é Master do TC, a sua rentabilidade pode chegar a até 140% do CDI. E tem mais, hein? Neste caso, no CDB do Trader do TC, não tem aquele asterisco. Ah, então você vai lá e fala, que beleza essa rentabilidade. Aí você vai colocar o dinheiro, até R$2.000. No máximo até 3 mil. Não. O que nós temos aqui é uma quantidade que a gente consegue garantir essa rentabilidade. E eu vou te falar, é uma quantidade baixa. Eu não posso falar aqui o número, mas é algo bem tímido, assim, para poucas pessoas. Né? Então, se eu fosse você, eu testaria o QR Code, eu clicaria no link e ver se faz sentido uma parte do seu capital com essa rentabilidade. Quando você fizer isso, você vai ver quanto tempo você vai deixar o seu dinheiro rendendo, você vai ter a condição de tirar mais detalhes com a nossa equipe. Recado dado, recado importante para você considerar. Combinado? 12:00 mais 52 minutos, hora de falar das empresas brasileiras. Coutinho, preparado? Bora! Vamos começar com Pão de Açúcar. Pecar 3 sobe como se não houvesse o amanhã
E tem notícia. O Joel compartilha a minha tela e a Sandra Lacerda traz pra gente mais detalhes. Rafael Ferri quer assento na diretoria do GPA. Essa é a matéria do BP Money. O Pedro Beno é que assina a matéria e diz o seguinte aqui, ó. O investidor e sócio fundador da GTF Capital, Rafael Ferri, vai requisitar voto múltiplo para eleição no conselho diretor do GPA e quer colocar seu nome em disputa. O atual conselho possuía mandato até 2026, mas o empresário Nelson Tanuri fez um pedido de reformulação do conselho para aumentar sua participação com 2 cadeiras na mesa. As informações foram apuradas pelo portal Pipeline. E o último parágrafo fica com você com mais detalhes. Sandra. Um novo player que estuda a indicação é o Grupo Coelho Diniz, próximo de acumular 7% do capital social da empresa. Eles analisam uma indicação. Os novos concorrentes por uma vaga se dão com uma chapa já indicada pelos 3 maiores acionistas, Cassino, Tanuri e o investidor Ronaldo Iabrudi. Ronaldo Iabrudi, Nelson Tanuri e o Cassino, que tem uma participação importante dentro do GPA. Antiga essa participação. Bom, a notícia aqui está no nome do Rafael Ferri, foi sócio aqui do TC e agora ele quer um assento na diretoria do GPA. O ex-sócio do TC possui 1,5% da varejista e se aliou a outros fundos. Todos esses players somados têm 8% do Grupo Pão de Açúcar. O papel sobe hoje num sentido bem diferente do sentido do mercado em geral. O mercado cai. GPA sobe forte, certo, Coutinho? 12,70%. Eita! Pivôzão de alta, sobe, corrige, sobe. O ponto de compra foi a 3,01. O ativo cota 3,42. Seu próximo pit stop, 3,84. Chegando lá, desacelera. Lamentavelmente, acabamos... ou seja, essa notícia seria muito bonita ontem, né? Porque ontem eu teria falado que era compra, né? Hoje, a gente, lamentavelmente, já perdeu um pedação desse processo. Então, eu vou deixá-lo como manutenção. Novas compras acima de 3,84. Primeiro objetivo, 4,67. Coutinho, então para quem se conectou agora e pegou a sua análise no pulo do gato, é um momento para comprar? É um momento para vender GPA? É um momento para não fazer nada e esperar as próximas movimentações? Eu deixaria como manutenção, porque assim, né, na minha técnica e na forma que eu entendo, as compras são feitas dentro das linhas. Então até 3,32, o que já seria um palavrão, né, ou seja, você já teria 10% de perda, ok. Né? Agora eu já estou fora, então eu deixaria o ativo como manutenção, que significa não faça nada, até 3,84. Acima de 3,84, se passar, por quê? Porque ele pode rebater, voltar e fazer um canal. Aí sim você tem oportunidades de compra até 4,67. Próximo ativo, BIA. BHIA. Ah, Casas Bahia. Grupo Casas Bahia. Ah, falei Bia, falei uai, quem é Bia? BIA é a inteligência artificial do Bradesco. Ah, tá bom, beleza. BIA também é a minha noiva. Mas não vai fibar nenhuma nem outra. Você vai fibar o papel ordinário de Grupo Casas Bahia, né, Coutinho? Sim, senhor, chefe. Então tá bom, Coutinho. Casas Bahia, pessoal. Calma, Coutinho. Tem uma notícia. Ah, perdão, lindão. A Sandra falou agora que é minha vez de brilhar aqui, o Coutinho já vai fibando assim, né, Sandra? Ó, Casas Bahia retira matérias que seriam votadas em assembleia no dia 30 de abril. Tá publicado no Investing.com, o texto é da agência Reuters. Vai você, Sandra. A Casas Bahia informou nesta terça-feira que seu conselho de administração decidiu retirar da pauta da Assembleia Geral, marcada para o dia 30 de abril, todas as matérias que seriam deliberadas em Assembleia Geral Extraordinária. Estavam previstas para serem deliberadas em Assembleia Geral Extraordinária e ordinária propostas para alterações no estatuto, inclusive a adição de uma cláusula de poison pill, conforme ata da reunião do Conselho divulgada no final de março. A Casas Bahia já havia anunciado na véspera que o acionista Michael Klein havia pedido o cancelamento da Assembleia convocada para o dia 30 de abril, que incluía ainda sua proposta para reassumir o cargo de presidente do conselho da empresa e para a destituição do atual ocupante do cargo. Isso não vai acontecer mais. No entanto, o Michael Klein, que é um nome histórico dentro de Casas Bahia, né, da trajetória da empresa, em algum momento, e sabe-se lá Deus o porquê, Coutinho, ele entendeu que ele deveria voltar ao cargo de presidente, né, deveria reassumir a presidência do conselho da empresa. Isso
né, já passou. Não vai acontecer mais. Vamos lá, Casas Bahia, papel ordinário. O ativo saiu da região de R$2 para buscar um patamar de R$10 e agora tá como, Coutinho? 676 caindo. Casas Bahia tem um ponto de compra 589, ou seja, estamos quase lá. Stop técnico muito longo, 3,76. Me parece um palavrão. Se você olhar a vol, nem tanto. Você tem 1,13 de vol. 1,13 de vol te dá um stop loss na casa de 1,50. 1,50, 4... 5,80 menos 1,50 vai te levar para 4,30. Então, não é muito. Então, minha recomendação, pivôzão longo, na região de 5,90, processo de compra, compras pequenas, parceladas, preço médio positivo. O upside é gigante, o papel sai de 5 para 11, ou seja, conta rápida e está dobrando. E aí sim, mais um upside a 16. Então, como esse FIBO é muito longo, quem curte a tese de Casas Bahia, a entrada está perfeitinha, chegando ali na casa de 5,90, vai comprando à medida que sobe, é um papel que sim pode ser acompanhado. Muito obrigado, Coutinho. Próximo ativo, Vivara. Viva 3. Tem aqui matéria também, agora nós estamos no portal Infomoney. Vivara anuncia a abertura de 4 lojas no primeiro trimestre. A matéria é assinada pelo Felipe Moreira. Sandra Lacerda com os detalhes. A Vivara, a maior rede de joalherias da América Latina, informou a abertura de 4 lojas Life durante os 3 primeiros meses de 2025, uma adição de 345,44 metros quadrados de área de venda. Assim, a companhia encerra o mês de março com 461 operações, sendo 266 lojas Vivara, 184 lojas Life e 11 quiosques. Muito obrigado, Sandra Lacerda. É consumidora de Vivara? Claro, meus anéis. Ah, é? Tudo da Vivara. Ah, já tá querendo um patrocínio. Calma. Patrocina nós! Ia ser bom, É hein? engraçado Nossa. que ela poderia falar, patrocina nós, aqui, né, da TC News. O que ela fez, você viu? O corpo fala, Coutinho. Eu achei que foi individual. Ela patrocina. Você falou nós, você falou assim, patrocina nós! Você falou nós mesmo. Muito bem. Gosta da marca? Gosto, sou fã. Muito bem. Vivara, então. Se depender da Sandra, o papel é o infinito e além. E se depender do mercado, Coutinho? De lado. Vixe. Sandra, tem que comprar Ô, mais. Vivara. Você vai ter que comprar mais, Sandrinha. Olha só. Papel de lado, restrito 18,22. Você tem perda de fundo, você tem perda de topo. Vivara, na verdade, se você quiser, você pode vir aqui, ó, e traçar um canalzinho de baixa para terminar de desenhar. Então, quem tá comprado tá mal comprado, a perda de 18 azeda. Obrigado, Coutinho. Pedidos do nosso público. Daqui a pouco a gente volta para falar de mini índice, mini dólar, mercado americano. Tem notícia, Thomas Barkin começou a falar. Ike Grafista pede PRIO 3. O Ike diz que PRIO perdeu um suporte no intraday. Ele mandou uma mensagem um pouco mais cedo. Perdeu um suporte ou não perdeu, Coutinho? Tá perdendo no diário, tá? 32,77. Próximo objetivo de PRIO 31,27. No intraday deve dar uma repicada. Tá aqui, ó. Esse aqui é o suporte que o Ike viu. É praticamente o mesmo, 3277. Confirma a informação dele, cota 3272. Fechado, muito obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Caixa Seguridade, eu não vou citar um nome aqui, porque eu vi várias pessoas pedindo CXSE3. CXSE3 Coutinho. Bora, esse aqui tá bonitão. Olha só, no caso de Caixa Seguridade, deixa eu excluir isso aqui e dar uma limpada, porque na verdade essas linhas aqui são todas velhas. O ativo tá na parte superior do gráfico. E aí, beleza, ok. O ativo lateraliza e cai pouco com relação a essa derrocata geral que a gente tem de mercado. O papel acaba atuando de uma forma defensiva. O que você vai fazer agora? Quando você olha para a CXSE3, esta figura gráfica ela é baixista, tá? Então, eu teria bastante cuidado. Os seus limites são fundo a 14,75 e topo a 15,30. O ativo cota 15,23, você está no topo. Então eu acho que vale quem está posicionado em Caixa Seguridade, dar uma bela de uma colada no stop. O ativo tem baixa volatilidade, 16 de vol, stop loss na casa de 30 centavinhos. Vamos colocar ali teu stop na casa de 14,90, tá? Porque o movimento mais provável de CX é rebater nessa resistência e voltar para baixo, não é subir. Então fica atento, se der errado, você saiu no 14,90, bem na foto. Se continuar subindo, beleza, você está comprado, fica bem na foto. Denise Maciotti Cunha, membro do canal, com prioridade. Muito obrigado, viu, Denise, pela sua mensagem. Ela vai lá para o setor do varejo farmacêutico. Pague Menos, PGMN3. Essa empresa tinha uma galera que gostava de Pague Menos, geralmente fundamentalista.
O papel sofreu muito. Se o Coutinho ampliar isso aí, ó, a gente vai ver uma queda enorme do ativo. E Coutinho, depois dessa queda monstruosa, entrou num canal e assim, olhando de longe, não conseguiu sair de maneira efetiva desse canal, né, Coutinho? Tá há muito tempo aí dentro desse canal. Praticamente desde o final de 2022. Ô, louco! 2023. Que custo de oportunidade, hein, meu? 2023 inteiro. 2024 azedou, porque o fundo do canal era 2,76, o papel chegou a 2. A partir de 24 sobe, volta para dentro do canal praticamente 2025, numa formação gráfica ruim, né? Ou seja, eu permaneço dentro do canal, não há nada que me jogue para fora do canal. Então, se você está comprada, eu acho que o que mais está te machucando é o custo de oportunidade do seu dinheiro parado aí dentro. E a priori, enquanto não sair de 3,43, permanece nessa situação. Próximo papel, Compositoriando, membro do canal. Compositoriando não é empresa. Você falou assim, qual que é esse código? COPO4. Não é. Ele pediu Brava Energia. Brave 3. Brave 3. Esse tá machucado. Tá horrível pra quem tá comprado. Esse tá machucado. Olha só. Vixe Maria, Jesus Cristo. Esse tá bem ruim o papel. Mas tá chegando na região do suporte? Tá, mas o problema, Vini, é que no caso desse suporte... Você não bota fé. Não, se você... Primeiro, lógico, eu não boto fé. E assim, né, se você falar de uma compra especulativa sobre suporte, comprar Brava ou qualquer Junior Oil com tanta coisa ruim acontecendo no sentido da empresa, né, então eu acho difícil. Então, assim, tá batendo num suporte? Tá, você tá inclusive em região de compra. A parte inferior do gráfico, você tem por falta de 2 suportes. O problema é se vai sustentar, e eu acho que se sustentar já tá de bom tamanho. A grande sacada é se vai ficar, né? Então, Brava cota 16,03, Azeda abaixo de 15,26. O ativo lateralizado, quem tá comprado lamentavelmente extremamente mal comprado e sem nenhum tipo de sinal de que isso possa melhorar. Mais 2 pedidos do YouTube, depois vamos com alguns pedidos aqui do nosso WhatsApp da Alegria. Próximo papel, antes... Muito obrigado aqui, 3.250 likes, acabamos de bater, 3.250 likes, praticamente 2.800 pessoas simultâneas. Foi 1 ou 2 semanas atrás que a gente falou que 3.000 eu pintava o cabelo de novo. Acho que tem que dar uma revisada nesse número agora, hein? Não, pô, já bateu quase 4.000 likes, Coutinho. Então, agora é 10.000 pra pintar o cabelo. Olha, o Web Canais falou o seguinte, Vini, o único ativo que está em bull marketing atualmente é o canal da TC News. Eu cheguei aqui à época que tinha 30 simultâneos. Hoje estamos em 3.500. Verdade. Web canais, quando nós começamos no YouTube tinha 30. No caso do almoço de negócio, quando batia 30 era o nosso pico de audiência. Desconsiderando meu pai e minha mãe que assiste, 28. Aí foi uma luta pra sair dos 30 pros 50. Aí depois legal, nossa outra resistência foi 50 a 100. Demoramos um tempão pra chegar nessa casa dos 300 que o Web Canais tá falando. Mas a gente acreditava no projeto e tal. E aí agora, 3.500 simultâneos. Hoje de manhã tinha 4.600 pessoas acompanhando simultaneamente Manhã TC News. Tava lá observando também. Muito, muito legal. Eu ainda acho que é o começo. Ainda acho que a gente vai crescer muito, com certeza, tenho a menor dúvida. E você está com a gente nessa, né, Coutinho? Sempre falei. Até na Áustria, você falou. Mesmo se for bilionário, você vai continuar com a gente. Dito tudo isso, Coutinho, vamos ao trabalho. Bora. A galera está pedindo Bife 3. Minerva. O pedido vem do Renan Castro. Obrigado, hein, Renan? Tamo junto. Bife neles, Coutinho. Ó, atenção, Bife, tá? Epa. Bife a gente falou. Bife tá numa formação gráfica excelente. Bom, você tá aqui no topo. Nossa, olha a Minerva. Parte superior do canal, tá? Lateralizou, já fez um envelope de alta, sobe, lateraliza, sobe. Bife é só aguardar o rompimento, 6,73. Objetivo de Bife, gigante. Você tá falando de 8,27. Se você pegar, deixa eu ver se o Profit faz isso, para saber quanto eu tenho de upside. Faz, eu tenho 22% de upside. Então, no caso de Bife, quem tá comprado tá bem comprado. Eu aguardaria só uma oscilação na casa de 673, então vai bater no 673 e deve dar uma oscilada. Se romper, ou seja, se não bater e voltar para dentro do canal, chama novas compras. As compras, o upside é gigante, compra pequena, parcelada, preço médio positivo, e empurra o papel para cima, a priori tudo sob controle, 8,27. Muito obrigado, Coutinho. Eu disse que eram 2 pedidos do YouTube, depois a gente vai por WhatsApp da Alegria. Copasa. Copasa, empresa responsável pelo saneamento básico em Minas Gerais.
Ih, Copasa não tá legal, hein? CS... Ih, Coutinho, Copasa, atenção. Copasa tá horroroso. Cota 1,984. Suporte a 1,958. Então, assim, é um suporte importante, porque é o suporte que precificou o papel em janeiro 24. Se perder 1,958, aí você tá falando de 1,8, 1,2, que aí vai precificar junho 24. O ativo na parte inferior, mesmo discurso. Parte superior, venda. Parte inferior, compra. Poderia pegar e chamar uma compra especulativa sob suporte. Em absoluto. Até porque você já tem um envelopezinho. Mercado cai. Mercado lateraliza. Mercado cai. Então quem está comprado está mal comprado. Fica atento. Perdeu 58, vai para 18,12. Obrigado, viu, Coutinho? Quem fez o pedido foi o Mauro, dentro do nosso chat do YouTube, sobre Copasa. Pedidos do WhatsApp da Alegria, Sandra. Vamos com 3 pedidos. Vamos com os pedidos, Vini. Antes dos pedidos, eu só queria ler uma mensagem super especial que a gente recebeu aqui de um espectador. Claro. O Everson, DDD 41, mandou assim pra gente: conheci a TC News hoje e foi amor à primeira vista. Ô, Olha que legal. louco, que legal. Qual que é o nome dele? Everson? Everson. DDD 41. Sim. Ele fala com a gente, será que é de Curitiba? 41, acho que é Paraná. Algum lugar do Paraná que ele tá nos acompanhando. Seja muito bem-vindo, meu parceiro. Obrigado pela gentileza. Vamos juntos aí, né? O almoço é seu, a casa é sua, a TC News é nossa. E ele mandou pedido também ou foi só essa declaração só a de amor? mensagem, só mandou a declaração de amor. Mas foi muito importante. Muito especial. Obrigado, muito obrigado Tinha que ler mesmo. aqui, né, Vini? Com toda certeza. Agora, falando de pedidos, DDD 11, final do telefone 1712, pediu análise, Coutinho, de CEMIG. CEMIG. CEMIG 4? Continuamos em Minas Gerais. Minha empresa terra. agora do setor elétrico. E tá ruim também, CEMIG. Minha terra tá ruim. Olha só. CEMIG, mesma coisa. Suporte importante a 10,07, precifica janeiro 25. Tá perdendo, já tem aqui um mega pivôzão de baixa. Então, a priori, CEMIG azeda. A diferença de CEMIG para Copasa é que Copasa azedava pouco. CEMIG, a perda de 10,07 projeta 8,98. Então, você tem aqui um pivôzão gigante, um movimento que se expressar também gigante. CEMIG no curto prazo já tem envelopezinho de baixa, já joga o papel para baixo. Quem está comprado está mal comprado, vale um stop, eventualmente até encerrar a posição. Mais um pedido, Sandra? Mais pedido por aqui o Bird, DDD 14, quer saber sobre INBR 32, Coutinho. INBR 32, Banco Inter. Vamos só aproveitar que a gente vai falar de um BDR e é Inter, pra gente já falar também de Roxo 34, porque tem uma galera esperando. Tem pedido aqui também. Ah, tem Roxo 34 também? Ó, nem Tem. sabia. E Meli 34, teve membro do canal que pediu no chat do YouTube e não deu tempo. Então a gente já pega aí e faz um apanhado de alguns BDRs importantes que são negociados aqui na Bolsa Brasileira, começando com Inter, Coutinho. Bora, vamos lá. Lateralizado, figura gráfica não é boa, tá? O ativo tem a sua máxima a 3,456, caiu. Perde o seu primeiro ponto 3,220, volta na mínima. O problema é que essa mínima é uma mínima e não é. Tá? Porque eu tô no meio do movimento. Se você pegar a mínima do Banco Inter, você teria que jogar ela para cá. E aí sim, você está falando do papel a 23. Então, a análise de Banco Inter é o ativo cota 29, pit stop 2861, se perder 2861 azeda, e muito provavelmente vai. Banco Inter, objetivo 2366. Se você está comprado, está mal comprado. Você está em região de venda, está no topo, então vale venda parcial, ou colocação de stop. Roxo 34, BDR do Nubank, Coutinho. Bora, vamos falar de BDR. BDR, Nubank, a priori o papel também ruim. BDR cota 9,88, está sentado num suporte de agosto 24. Formação gráfica extremamente desprestigiada. Nota que ele não consegue, a cada novo topo, esses topos eles são sempre inferiores, ou seja, o papel tenta algum tipo de reação e não consegue. Da forma que está agora, eu estou em região de compra, ok, sem figura gráfica. Então, eu acho que vale a atenção, porque primeiro que eu não tenho figura gráfica de compra, mas eu tenho uma figura gráfica de venda. Eu tenho um pivôzinho de baixa que me joga abaixo de 9,29. Então, quem está comprado em roxo 34 está mal comprado, fique atento. Quem está fora não é opção de compra. Meli 34, saímos do setor financeiro, vamos para o setor de varejo. Eu demorei para falar, porque Mercado Livre tem o Mercado Pago, então também está dentro do setor, né, financeiro, a operação do Mercado Livre. Meli 34, o presidente Lula esteve, né, numa fábrica
num galpão do Mercado Livre aqui, da Meli 34 no Brasil. Ele estava em Cajamar, que era esse o endereço. Fez elogios à operação, o presidente do Mercado Livre estava ali. A gente está falando de uma empresa que é argentina, que a maior parte da sua receita vem justamente aqui do Brasil e que tem capital aberto lá nos Estados Unidos. Meli 34, você está no gráfico semanal, uma trajetória importante de alta, a tendência segue de alta apreciativo, Coutinho? No longo prazo, sim, porque você tem um sobe, lateraliza, sobe. Então você tem um envelopão de alta aqui, que no semanal, sim. Quando você vai para o diário, aí você vê que o gráfico fica muito errático, né? Ou seja, faz fundo, faz topo, faz fundo, faz topo, faz um fundo que é incompleto, volta a fazer topo, faz fundo e agora tá no meio do caminho. Então, quando o papel fica nessa movimentação harmônica, isso é muito ruim. Por quê? Porque essa movimentação, ela sempre tende ao contrário. Ou seja, como eu venho de uma alta, a tendência dela é enfraquecer e cair. Então, quem está comprado em Mercado Livre, fica atento. A priori, tudo sob controle, 9153. Mercado Livre Azeda, abaixo de 8335. Se você anotar aí, a gente volta daqui um par de semanas. Para mim, esse papel vai descer. Até travei aqui, Coutinho, porque Mercado Livre para baixo, faz tempo que a gente não vê. Ele entrou numa trajetória de queda que é essa que você está mostrando, né? É, você tem um pivôzão de baixo. Você acha que é para baixo, Meli 34? Sem dó. Só aguardar. Vai perder o canal. Vai perder o 91,51, vai perder o 83,35, vai bater 77,32. 77,32? E aí, se tudo der certo, eu vou ganhar uma caixa de brigadeiro da Deb. Olha, Meli Tá aqui, ó. 34 para baixo, Anotado, na região dos 72. Figura gráfica extremamente ruim. Então, assim, não sabe que é assim, né? É uma coisa importante para trading, né? A gente não tem amor por papel, né? Lógico. Quem tem amor por papel tomou um susto em VEG. Sim, total. Não, até coloca a VEG aí, dá uma fibada em VEG pra galera, sim. Quem tem amor por papel tomou um susto em VEG. Amor então, só de quem, Coutinho? só da Flavinha, minha esposa. Ei, Coutinho. Ei, paixão, agora você. Hoje, agora você Manda mandou fazer bem. o corte. Deixa eu ver que horas é ali. 13 e 14. Vou mandar fazer o corte e mandar pra minha esposa. É porque a frase é amor só de mãe, você adaptou, amor só da esposa. Tá rápido, tá? Vida de Tá tudo trader, bem, Coutinho? 50. Fez alguma merda? Não. Você é muito bobo. Não, tô brincando. Também amo a minha esposa aí, minha noiva, futura esposa. Você é muito bobo. Você é muito bobo, cara. Mas e VEG, Coutinho? Muito bobo, cara. E VEG, Coutinho? Vamos lá. VEG lateralizada, tinha um suporte longo na casa de 5,126, né? E aí veio, se eu não me engano, isso aqui foi resultado, né? VEG dá uma bela de uma guepada. E eu já vinha cantando, recordar é viver, né? Eu já vinha cantando que VEG era pra baixo, né? Aí você tem um presentão. VEG bateu a 463, volta a subir e continua caindo, né? Então é aquilo, testa, sobe. Então qual é o objetivo de VEG? R$ 38,26. Obrigado, viu, Coutinho? Mais uma do nosso WhatsApp e depois a gente vai falar de mini índice, mini dólar, mercado americano de novo, Bitcoin que tem pedido e atualizações das agências internacionais, muita informação chegando. Primeiro, o último pedido do WhatsApp, nessa leva de pedidos. Pedido do Felipe Bertelha, DDD 46, ele quer saber de NVIDIA, Coutinho, NVDC 34. Quer saber do Brasil? Ele pediu o BDR. NVDC 34. Então vamos dar uma fibada nesse cara aqui. NVIDIA, baixista também, tem nem o que falar. Olha só, bela figura gráfica, cai, corrige, cai, corrige, cai, corrige. Então, NVIDIA cota R$ 12,51, deu uma repicada aqui na casa de 11,15. NVIDIA é baixista, tá comprado, tá mal comprado. O objetivo de NVIDIA R$ 9,47, pior caso de NVIDIA R$ 6,74. Fechado, muito obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Antes do mini índice e do mini dólar no gráfico de 4 minutos do intraday, recado importante, TC Seguros. A operação de seguros aqui dentro do TC, nós preparamos o produto do consórcio. Um produto pensado especialmente para quem é trader. Se ouve consórcio, tem gente que sente um arrepio, odeia esse tipo de produto, tem gente que gosta. Eu sugiro que você aponte a câmera do seu celular para o QR Code para você testar o nosso simulador. Recebi a informação que mais de 50 pessoas já fizeram um teste do simulador. É um bom número.
claro que a gente consegue avançar ainda mais. Até porque, você vai prestar atenção no recado aí do nosso Fernando Brito, que é o responsável por essa operação aqui no TC, e depois eu complemento o Brito, mas tem uma live especial, é na terça-feira da semana que vem, para tirar a sua dúvida, investidor e investidora. Se liga. Olá, você que queria uma oportunidade interessante para entrar nesse mercado de consórcios, chegou a sua vez. No dia 22 de março agora, a Porto Seguro, que é um dos fornecedores do TC Seguros para a parte de consórcio, lançou uma super campanha. Ela permite que o cliente pague apenas 60% da parcela até a sua contemplação, comparado ao grupo que ela tinha anteriormente pagando 100%. É isso. Até a sua contemplação, você paga apenas 60% da parcela. Após, ele volta para 100% e você continua com os pagamentos mensais. Essa campanha vai até o dia 22 de abril e no dia 15 teremos um bate-papo com o Vini Custódio ao vivo no Olá Investidor para tirar todas as dúvidas. Tem mais interesse de como funciona? Escaneie o QR Code ou clique no link da descrição. Também tem link à sua disposição. O link que está no chat do YouTube é o link do CDB do Trader, mas na descrição aqui da nossa transmissão você vai procurar lá TC Seguros e você vai achar um link também. Conheça o produto e no dia 15 nós temos uma conversa marcada a partir de 6h30 da tarde. Eu, você e o Brito. Fechado? Coutinho, mini índice, mini dólar no intraday. Alguma mudança naquela fotografia, naquele panorama que você desenhou pra gente por volta ali do meio-dia, Coutinho? Então vamos lá, no caso do índice, o índice a priori ele era baixista, ele não desceu e também não subiu, ficou lateralizado, cai, corrige, cai, lateraliza, ou seja, ele ainda monta um envelope de baixa, mas numa figura ruim. Então agora a cota 124,320, o macro dele não me diz muita coisa, a priori ok, ainda é para baixo, mas numa formação gráfica extremamente desfavorável. Já no caso do dólar, o dólar, olha só, recordar é viver, o dólar estava numa figura de convergência, de tendência difícil, até chutei que fosse uma alta, né? Não foi para baixo, então assim, permanece ruim. Então quem está posicionado no índice lateralizado, quem está no dólar, a figura ela deixa de ser uma figura de convergência e passa a ser um pivôzinho de baixa, mas de qualquer forma também é uma figura ruim, né? O dólar, por exemplo, tem a sua primária de alta, e aí você vai lá e tem uma figura que é uma figura de baixa, ainda mais no mercado da forma que tá, e chama um pouco de atenção. E você quer pontos, beleza? Fica atento, o dólar não pode perder R$ 6,050. Muito obrigado, Coutinho. Vamos passar rapidinho por S&P, Dow Jones e Nasdaq. Há alguma mudança importante na fotografia desses indicadores, Coutinho? Vamos dar uma olhada nesse cara. Você quer diário ou intraday, chefão? Vamos no intraday? Entra. Para quem tá fazendo operações aí no curto prazo. Você começou com Dow Jones? Comecei com S&P. S&P, tá bom? S&P lateralizado, seu macro, ele é baixista. Quando eu vou pro gráfico de 5 minutos, a formação de 5 minutos dele já é diferente. Olha só, esse cara, ele é baixista. Deixa eu dar uma resetada. Pronto, ele é baixista, atinge o seu fundo a 4.910 pontos, sobe, lateraliza, cai, lateraliza, sobe, lateraliza. Então, de novo, figurinha de convergência, por enquanto nada em S&P. Quando você vai para Nasdaq, mesma coisa, mercado cai, mercado sobe, lateraliza, cai, lateraliza, sobe, então de novo também uma figura de convergência. Os fundos vão subindo, os topos vão descendo, também não tem nada por aqui. Quando eu vou para Dow Jones, mesma coisa, mercado cai, depois mercado sobe, lateraliza, cai, lateraliza, sobe, lateraliza. Então, praticamente no intraday, os três, todos eles com figuras de convergência, desaceleram, mostram uma eventual alta, assim como eu cantei no dólar, a figura é a mesma, mas de novo, essas figuras de convergência, elas são muito ruins. Aqui, tira o pé, fica fora, foca na TC News. Boa, Coutinho, vamos pro intraday de Apple também, porque tem uma notícia importante, você vai ver aí a minha tela, saiu em tc.com.br, fornecedor da Apple, a Luxshare, avalia levar parte da produção da China para os Estados Unidos. E aí fui pesquisar aqui em paralelo para complementar a informação. A Luxshare, além das fábricas que ela tem na China, a companhia tem bases de produção e centros de pesquisa na Malásia, na Tailândia, no Vietnã, nos Estados Unidos e também no México. Além de fornecer para a Apple, a empresa projeta e fabrica dispositivos eletrônicos como roteadores, módulos de carregamento sem fio e equipamentos de videoconferência. Esta companhia, uma importante fornecedora da Apple,
diz publicamente que avalia, começa a fazer conta para levar a sua produção da China para os Estados Unidos. Esse é o tipo de movimento que a gente pode classificar como uma vitória para Donald Trump, se acontecer. E se acontecer em massa, o que ele quer? Ele quer que as fábricas voltem a produzir nos Estados Unidos. Em fazendo isso não tem taxa. Será que compensa para as empresas? Caso a caso, conta a conta. Coutinho fala como tá Apple no intraday. Se esse tipo de informação fez ou não preço na empresa. Mudou alguma coisa, Coutinho? Olha, aparentemente tem uma diferença aqui, olha. O papel ele vinha, se você pegar a vol você vê aqui, deixa eu ver se eu consigo subir esse cara. Pronto, tá aqui, ó. Olha só, se você pega a Apple vinha num viés baixista, e aí você vê o tamanho dos candles, você tem um pico de volatilidade nesse momento aqui, e aí a Apple depois pega e começa a lateralizar. Então, não sei, logicamente difícil cravar que esta notícia tenha causado esse tipo de movimento, mas você tem sim uma dissonância, o papel vinha caindo, ele dá uma pancada, você vê que a vol explode, e aí agora esse cara começa a lateralizar. Então você sempre olha direcional e você olha tamanho de candle. Aqui pela volatilidade, você vê que você vinha praticamente numa média, e eis que esse cara pega e tem um pico. Que horas que foi isso, Coutinho? A gente consegue ver o horário aí? Eu consigo pegar aqui, no meu, ele tá querendo às 09h50. Deixa eu ver se esse horário ele é Brasil. Pera aí. Deve agora ser gringo, 12h25. será que é gringo? É horário de lá. É. Então é 13h23 aqui, 12 lá. 9 lá, são 10 aqui. Dá 10h50 horário Brasil. Vou arredondar para as 11 horas da manhã. 11 horas Brasil. A informação saiu por volta de 1 da tarde, então não me parece que tenha sido esta informação. Tudo bem, alguém pode ter tido conhecimento disso antes. Demorou né? para chegar aqui, né? Pode ser. Né? Alguém sabia antes que uma importante fornecedora da Apple avalia levar a sua operação para os Estados Unidos. É uma hipótese, senhoras e senhores. A informação foi publicada 1 da tarde, por volta de 1 hora da tarde. Bom, ainda no painel Mover Pro, tc.com.br, alguns destaques de falas do Scott Bessent, que é um nome de primeira grandeza para a gente monitorar. Trata-se do secretário do Tesouro dos Estados Unidos. O Bessent diz que o Wall Street pode continuar a crescer e a performar bem. Ele segue falando. Diz que é a vez do Main Street restaurar o sonho americano. É a vez do Main Street contratar trabalhadores, liderar investimentos. Bessent diz que Wall Street ficou mais rica do que nunca nos últimos 40 anos. Quer dizer, olha, Wall Street, mercado financeiro, vocês ficaram ricos, vocês podem continuar ganhando dinheiro, as coisas podem continuar bem. Só que agora é a vez de vocês contratarem trabalhadores, as suas empresas liderarem os investimentos. Vocês precisam ajudar a restaurar o sonho americano. Quer dizer, ele é um dos principais responsáveis por essa ideia de tarifa, ao lado, claro, do presidente Donald Trump. Os empresários dos Estados Unidos estão com o cabelo em pé. Tem informação aqui, né, a respeito de um encontro do presidente dos Estados Unidos com o governador de Michigan. Os dois vão se encontrar hoje à tarde. Essa informação saiu no The Wall Street Journal. Então, o próprio Elon Musk chegou a publicar alguns vídeos, né, meio que cornetando a política de Donald Trump. E agora você tem o Scott Bessent, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, dizendo: olha, pessoal, agora o Wall Street tem que ajudar a resolver. Vocês ganharam muito dinheiro aí nos últimos 40 anos. Não sei se esse é o melhor caminho, hein, Coutinho? Quer dizer, a tarifa é minha, a solução é sua. Dane-se. É isso daí. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Ainda mais pedir pra a galera da banqueiro fazer uma bobagem dessa, né? Pô. Então, a gente sabe que não... Né, a Faria Lima, né, que é a forma carinhosa, não funciona desse jeito. Não, também acho que não é por aí, viu, meu parceiro Scott Bessent? Vamos ver. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. Tem. O Thomas Barkin, né, do Fed, ele ia falar por volta de meio-dia, atrasou um pouquinho, aí ele começou a falar. Ele disse que as tarifas devem atingir tanto inflação quanto emprego. É uma fala importante dele. O aumento de preços requer um Banco Central americano mais cauteloso, né? Requer cautela do Fed. Empresas estão sofrendo com confiança. Então, as empresas estão sofrendo com confiança. O Banco Central americano está mais cauteloso. E o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, quer que o Wall Street resolva o problema criado pelas tarifas. Assim, é meio sem pé nem cabeça esse tipo de declaração. Pelo menos para mim. Entendeu? Você cria um problema, você coloca todas as empresas da maior economia do mundo ao mesmo tempo contra a parede.
Porque a China é fornecedora de praticamente todas essas empresas, independentemente do segmento de produção. Então você enforca os seus fornecedores, né? Você enforca todas as linhas, né, de produção, porque além de enforcar o fornecedor, você também recebe uma tarifação. Então quer dizer, o produto chega mais caro e você vai vender um produto que vai ser tarifado também por outros países. Você não sabe se sua linha de venda vai seguir a mesma, o patamar de venda. E aí, no meio de toda essa incerteza, um ponto de interrogação enorme, vem o Scott Bessent, eu imagino um empresário ouvindo isso, fala, agora vocês ganharam muito dinheiro em 40 anos, agora é com vocês. Vocês precisam restaurar o sonho americano. Se eu sou um empresário numa hora dessa, né? Se eu sou um grande empresário, essa é a hora que você liga pro Trump. Fala assim, que tipo de declaração é essa? Né? A gente tá aqui sem pai nem mãe, levando ferro de tudo que é lado, e aí o secretário responsável pelo Tesouro dos Estados Unidos, o que faz o Tesouro de um país, igual o nosso aqui, o Tesouro Nacional? Ele olha pro cofre. Ele vai olhar pro cofre e vai falar, tem dinheiro pra fazer, não tem. Então é uma pessoa, assim, que você tem que esperar, né, uma seletividade, um grau de inteligência nas falas enorme. Aí o cara vai no X e solta uma dessa. Vamos lá. Agora vamos mudar de novo o personagem. Thomas Barkin do Fed. Aumento de preços por tarifas pode começar em junho. Então olha só, ele entende que o impacto no preço dos produtos lá nos Estados Unidos pode começar a ter uma elevação a partir de junho em decorrência das tarifas. Mudamos completamente. Vamos para a China. A CNBC, que é um veículo americano, diz que a mídia estatal da China afirma que o país comandado por Xi Jinping se dispõe a conversar, mas não da maneira que está sendo feito. Não dessa maneira. Tudo que eu falar aqui agora é a respeito da mídia estatal chinesa, informação divulgada pela CNBC. A China quer conversar, mas rejeita qualquer tipo de ameaça. A imprensa chinesa afirma que o país está disposto para conversar com os Estados Unidos e que a China não fechou as portas para negociar com o país comandado por Donald Trump. Aqui me parece uma sinalização bastante importante. A China, você não tem um contraditório, né, no que diz respeito a veículo A diz algo, veículo B pensa diferente. Não, você tem uma mídia estatal chinesa que vai trazer a visão do governo, daquilo que o governo chinês quer que seja divulgado. Talvez nesse sentido aqui, a gente está vendo, né, por meio da mídia estatal chinesa, um posicionamento do próprio governo chinês, dizendo que está à disposição para negociar com os Estados Unidos, mas não da maneira que os Estados Unidos estão fazendo. Vamos esperar. O Coutinho fibou há pouco. S&P, Dow Jones, Nasdaq, nenhuma mudança. Zero mudança por enquanto. Coutinho, pra gente te liberar, meu parceiro, passou muito rápido de novo. Algo a acrescentar a respeito de índice dólar no intraday? Pro telespectador, pro trader que tá nos acompanhando, tem alguma novidade aí? Ou zero, Coutinho? Por enquanto nada. Não, manutenção, cuidado, cautela, tudo pode acontecer. Da mesma forma que sobe 3, cai 3. Vamos deixar para sexta-feira aqueles gráficos. Vamos deixar para sexta? Eu não sabia se você estava com os gráficos aí, por isso que eu não comentei nada. O Coutinho fez um estudo, ontem nós estávamos almoçando, e o Coutinho falou, vou preparar um estudo especial. Ele fez uma série de gráficos aqui para mostrar para nós, e sexta-feira a gente fala com calma. Eu vou atualizá-los. Tá bom. E aí a gente traz na sexta-feira. Por enquanto é cautela, pessoal. Eu acho que assim, né? Falei, esses gráficos traduziriam um pouco disso. Não é o fim do mundo, pelo menos se você puxar aí, né, eu tenho pouco tempo de mercado, são só 20 anos, então puxa o Ibov nos últimos 20 e pega a história do mercado financeiro, né, acho que se foi uma Covid que não derrotou todos nós, não vai ser o que está acontecendo agora, que é uma guerra tarifária entre dois países, ok, mas assim, eu acho que tem muita oportunidade nos Estados Unidos, é isso que a gente vai falar então na próxima sexta-feira. Por enquanto, cautela, tranquilo, você tem algumas oportunidades, mas, de novo, oportunidades pequenas, preço médio positivo e bola pra frente. Muito obrigado, Coutinho. Tamo junto. Um abraço pra você. Tchau, queridão. Tchau, perfeitinha. Tchau, um abraço. Boa tarde, pessoal.